Era para ser mais uma autópsia de rotina. Um corpo resgatado às pressas de um córrego, sem documentos, sem testemunhas, sem qualquer sinal de violência evidente. Mas quando o doutor Estevão removeu o lençol branco da maca, ele congelou. O rosto do cadáver exibia algo incomum, um leve sorriso. Sutil, quase imperceptível, mas lá, curvando os lábios pálidos de um jeito que parecia proposital. Era o terceiro corpo da semana com essa mesma expressão. Se você é novo por aqui, bem-vindo à Biblioteca do Medo, o canal onde cada história é uma dissecção do desconhecido. Toda semana, mergulhamos em casos que desafiam a lógica, alguns reais, outros, melhor não descobrir. Inscreva-se e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é impossível de esquecer. O doutor Estevão era legista há mais de 20 anos. Já havia visto corpos mutilados, envenenados, afogados, queimados. Nenhum deles sorria. Cadáveres não sorriem. Esse era um fato simples da medicina. E, no entanto, lá estava aquele rapaz de aproximadamente 25 anos, pele inchada pela água, sem documentos, sem identidade, com um sorriso discreto congelado no rosto. Talvez uma contração muscular, pensou, tentando racionalizar enquanto ditava as observações iniciais para o gravador. A causa da morte parecia ser afogamento, mas havia algo que o incomodava. A água nos pulmões não condizia com o tempo estimado de submersão. A rigidez cadavérica parecia acelerada demais. E, de novo, aquele sorriso. A primeira vítima com esse padrão fora encontrada numa linha de trem desativada, também sem documentos. Sorrindo. A segunda, numa fábrica abandonada, nas mesmas condições. Estevão começava a ver ligações que mais ninguém via, ou preferia ignorar. Todos os corpos pareciam pertencer ao mesmo grupo etário. Todos homens jovens. Todos mortos em locais isolados, sem sinais de luta, e com uma calma perturbadora no rosto. Naquela noite, já em casa, ele não conseguiu dormir. Imagens das autópsias o perseguiam. Decidiu então revisar os arquivos do necrotério. Digitou sorriso no sistema de buscas, sem esperar muita coisa. Para sua surpresa, encontrou registros antigos. Casos arquivados sob termos vagos como expressão anormal pós-morte ou rigidez facial incomum. O mais antigo datava de 1984. Um garoto, 19 anos, encontrado em um poço, sorrindo. E o padrão continuava, sempre garotos entre 17 e 25 anos, sempre sorrindo, sempre desconhecidos. E, o mais perturbador, um corpo era encontrado a cada 6 anos, exatamente no mesmo mês. E aquele mês era agora. Foi aí que ele notou um detalhe que havia ignorado. No laudo do corpo mais recente, havia uma observação incomum feita pelo auxiliar técnico. Gravação de áudio encontrada na roupa da vítima, entregue ao legista. Estevão franziu o senho. Ele não se lembrava de ter recebido nada. Levantou-se, calçou os sapatos, mesmo de madrugada, foi até o necrotério. Ao chegar, tudo estava no mais absoluto silêncio, exceto pela luz acesa na sala de autópsia número 2. A sala onde o corpo do rapaz do sorriso havia sido deixado. A porta estava entreaberta, e do lado de dentro, alguém parecia sussurrar. Estevão parou diante da porta entreaberta da sala de autópsia número 2. O corredor, normalmente iluminado de forma fria e contínua, parecia mais escuro naquela madrugada. As luzes piscavam com uma frequência inquietante, e o silêncio, quebrado apenas pelos sussurros que vinham de dentro da sala, parecia pulsar junto ao seu coração acelerado. Ele empurrou a porta com cuidado. A sala estava vazia. O corpo ainda coberto na maca. Os instrumentos de autópsia estavam onde ele os havia deixado. Mas havia algo de errado. O ambiente parecia fora de lugar, como se o ar tivesse sido rearranjado. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Caminhou até a bancada. E lá estava,
Um pequeno gravador preto, antigo, como os usados nos anos 90. Em cima dele, um bilhete escrito à mão: ouça sozinho. Estevão hesitou. Respirou fundo. Apertou o play. Por alguns segundos, nada além de estática. Depois, uma voz masculina, baixa e trêmula, começou a falar. Se você encontrou isso, significa que ele voltou. E que já é tarde demais. A voz era familiar. Ele tentou reconhecer, mas o áudio estava distorcido, como se tivesse sido gravado de forma clandestina. A gravação continuava. Eles aparecem sempre do mesmo jeito. Rosto calmo, sorriso pequeno. Os médicos dizem que é espasmo. Mas não é. O sorriso não vem do corpo. Ele vem do que ficou dentro. Neste momento, a estática aumentou. Um chiado que obrigou Estevão a afastar o gravador do ouvido. Quando o som diminuiu, a voz retornou, mais urgente. Não tente entender. Não tente investigar. A cada 6 anos, um novo rosto. Eles só querem que alguém veja e acredite. Porque quando alguém acredita, o ciclo se completa. O gravador parou. Estevão ficou imóvel, sentindo o peso daquelas palavras se acomodar em seus ombros. Por instinto, olhou para a maca. O lençol ainda cobria o cadáver, mas ele jazia de um jeito diferente. Mais inclinado, como se tivesse virado levemente a cabeça. Estevão deu um passo para trás. A campainha da entrada principal do necrotério tocou, ecoando como um grito metálico no silêncio da madrugada. Ele saiu da sala, caminhando apressado até a recepção. Pela câmera, viu uma figura parada do lado de fora, de costas. Parecia um jovem, magro, com uma blusa de capuz encharcada de chuva. Quando ligou o interfone, a figura não se mexeu. Então, lentamente, virou-se. Era o mesmo rosto. O mesmo rosto do corpo da sala 2. Mesmo sorriso. Mesmo olhar morto. Estevão caiu para trás da cadeira, apavorado. Correu de volta até a sala de autópsia, e o corpo não estava mais lá. A maca vazia. Os instrumentos intactos. Nenhum sinal de sangue, de arrasto, de presença. Nada. Ele ficou parado no centro da sala, ofegante, suando frio. Então viu no canto, onde antes estava o gravador, um novo bilhete. Desta vez, com apenas uma frase: você acreditou. Durante todo o caminho de volta para casa, Estevão não tirava os olhos do retrovisor. Cada farol, cada poste, cada cruzamento parecia esconder algo, ou alguém. Mesmo com os vidros fechados, sentia o ar úmido invadir o carro. Umidade densa, quase viva. A imagem do rapaz do lado de fora do necrotério, com o mesmo rosto do cadáver, estava gravada na mente como uma queimadura. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Espalhou os prontuários em cima da mesa da cozinha, tentando encontrar algo em comum. Não havia explicação racional. Nenhuma hipótese médica. Nenhuma lógica. Mas havia um padrão. Os corpos sempre apareciam em anos múltiplos de 6. Sempre em março. Sempre sorrindo. Ao revisar uma das fichas antigas, percebeu um detalhe que havia passado despercebido. Vários dos casos foram examinados por diferentes legistas, mas todos eles, eventualmente, pediram afastamento por motivo de instabilidade emocional repentina. Outros simplesmente desapareceram. Em particular, chamou a atenção: Dr. Álvaro S. Mendonça, legista-chefe de 1984 a 1990. Ele fora o responsável pelo primeiro corpo registrado com um sorriso. Curioso, Estevão procurou nos arquivos online da prefeitura. Encontrou uma nota de falecimento datada de 1991, suicídio por enforcamento, em casa. A nota era breve. O obituário, quase inexistente. Nenhum familiar citado. Mas o que o deixou inquieto foi a última linha escrita em letras minúsculas, como uma observação qualquer.
Deixou um manuscrito lacrado ao lado do corpo. No dia seguinte, Estevão foi até o arquivo público municipal. Precisava ver aquele manuscrito. O prédio era velho, abafado e cheirava a papel guardado demais. Foi atendido por uma funcionária idosa que o reconheceu pelo crachá de legista. Quando ele mencionou o nome de Álvaro Mendonça, ela o olhou de cima a baixo, sem dizer nada, desapareceu por alguns minutos. Ela voltou com uma caixa pequena, etiquetada Álvaro M., documento 1991, restrito. Entregou como quem entrega algo contaminado. Estevão agradeceu em silêncio e levou a caixa até uma das mesas do fundo da sala. Dentro havia um caderno de capa preta, sem título. Nas primeiras páginas, anotações técnicas, exames, relatórios, observações sobre necropsias. Mas à medida que folheava, o conteúdo mudava. Tornava-se pessoal, obsessivo. Álvaro registrava os mesmos padrões que Estevão vinha notando. Datas, nomes, expressões faciais. E então, em uma página solta, com letras tremidas e manchas de café, encontrou o que parecia ser um aviso. Eles vêm quando são vistos. O sorriso é a porta. Cada olhar curioso os fortalece. Quanto mais acreditamos, mais fácil é para eles voltarem. E eles sempre voltam. A folha seguinte estava em branco, exceto por uma frase centralizada, escrita em vermelho. Da próxima vez, não sorria de volta. Foi nesse instante que o celular de Estevão vibrou. Uma mensagem sem identificação. Nenhum número. Apenas uma imagem anexada. Era uma selfie, tirada da porta da sua casa, com ele ao fundo, dormindo no sofá, e bem ao lado dele, o jovem com um sorriso. Estevão deixou o celular cair no chão, o coração martelando no peito com tanta força que parecia querer escapar. A imagem ainda estava ali, na tela, congelada, ele mesmo dormindo no sofá da sala, e ao seu lado, o rapaz do sorriso, parado, olhando para a câmera com olhos vazios e aquele mesmo arco labial inquietante. Correu para casa sem pensar. O céu estava fechado, ameaçando chuva, mas ele nem sentia o vento gelado cortando o rosto. Arrombou a porta de entrada e percorreu cada cômodo. A casa estava como ele havia deixado. Sala, cozinha, quarto. Vazia. Silenciosa demais. Mas havia algo diferente no ar. Um cheiro sutil de flores murchas misturado com mofo, o mesmo odor do necrotério. Sobre a mesa, o celular ainda tremia, notificando outra mensagem. Desta vez, era um áudio. Ele hesitou antes de dar play, como se já soubesse o que ouviria. A voz era a dele, mas não lembrava de tê-la gravado. Eles entram pelos olhos. O sorriso é só o começo. Você já está vendo, não está? Já está sentindo. E então, um ruído baixo, como de algo arrastando-se. Estevão desativou o celular e correu para o banheiro. Olhou-se no espelho. E pela primeira vez, viu. Não um reflexo exato, mas algo por trás. Como se outra versão sua o encarasse do outro lado. A mesma roupa, o mesmo rosto. Mas havia um pequeno, quase imperceptível sorriso no canto da boca. Sai, ele sussurrou. Sai de mim. O reflexo inclinou a cabeça para o lado. E sorriu mais abertamente. A imagem do manuscrito de Álvaro voltou com força à sua mente. Eles vêm quando são vistos. O sorriso é a porta. Aquilo não era uma alucinação. Era um processo. Uma substituição. Ele não estava sendo assombrado. Estava sendo substituído. Voltou ao quarto. Vasculhou o armário até encontrar uma caixa de papelão antiga, onde guardava documentos de faculdade. Entre apostilas e livros de anatomia, achou o gravador velho que usava nas primeiras autópsias. Havia uma fita lá dentro. Estava etiquetada com seu próprio nome. Com as mãos trêmulas, colocou a fita para rodar. E de novo, sua voz. Se você está ouvindo isso, é porque já chegou longe demais.
Você viu, não viu? Eles viram você também. E agora, tudo vai se repetir. O gravador continuou. Não tente fugir. Eles sempre voltam. E você também. Neste momento, ouviu um som vindo da sala. Passos lentos. Arrastados. Estevão desligou o gravador e foi até a porta. O corredor estava vazio, mas havia algo no chão. Uma fotografia. Era ele, em frente ao necrotério. Mas o mais perturbador era o detalhe: na foto, ele estava sorrindo. E tinha alguém atrás dele. A mesma figura de sempre. Aquele sorriso. Agora, Estevão entendia. Não era um caso. Não era um fenômeno clínico. Era uma espécie de rito. E ele, agora, era parte dele. O telefone de Estevão tocou às 3 da manhã. O visor não mostrava número, apenas uma tela escura, com a palavra responder escrita em letras brancas. Ele não atendeu. Ficou olhando o aparelho vibrar até parar sozinho. No silêncio que se seguiu, ouviu um estalo vindo da cozinha. Um som seco, de algo que se partia. Quando chegou lá, a lâmpada estava oscilando e uma nova fotografia havia sido deixada sobre a mesa. Nela, ele aparecia deitado na mesa de autópsia. Os olhos fechados. A pele pálida. E, nos lábios, o mesmo sorriso. Não, sussurrou, se afastando. Isso não pode ser real. Mas tudo parecia real demais. A luz apagou de vez. E, por alguns segundos, a casa mergulhou numa escuridão total. Neste breu absoluto, Estevão sentiu algo tocar seu ombro. Gelado. Leve. Quando a luz voltou, não havia ninguém atrás dele. Mas no espelho da sala, uma nova imagem, ele mesmo, parado, com olhos vazios, sorrindo. E o reflexo não desaparecia mesmo quando ele se afastava. Ele pegou o caderno onde vinha anotando tudo. Mas agora, as páginas estavam preenchidas com uma caligrafia que não era a sua. Tinha símbolos que ele não reconhecia, palavras riscadas, e uma única frase repetida em várias folhas. Você está pronto para ser o próximo. Foi então que entendeu o ciclo. Não era apenas ver os mortos sorrindo. Era sobre se tornar um deles. A cada 6 anos, um novo corpo. Mas o corpo era só um container. A verdadeira transição acontecia dentro de quem investigava. Dentro de quem acreditava. Ele voltou ao necrotério naquela madrugada. Precisava encerrar aquilo. No estacionamento, o portão estava destrancado. Lá dentro, a sala de autópsias número 2 estava novamente acesa. O cheiro do local era inconfundível. Flores podres, umidade, algo como pele queimada. Sobre a maca, uma surpresa. O corpo havia voltado. O mesmo rapaz, agora em estado de decomposição acelerada. A pele descascava, mas o sorriso permanecia. Imutável. No bolso do avental descartável deixado ali, Estevão encontrou uma nova fita cassete. Colocou no gravador. A voz que ecoou já não era só a dele, era uma sobreposição de vozes. Masculinas, femininas, infantis, distorcidas. E todas diziam a mesma coisa. Sorria. A câmera está gravando. A luz da sala começou a piscar. O chão vibrava sob seus pés. E então ele viu. Todos os corpos que havia examinado estavam ali. Em pé. Parados. Sorrindo. O jovem da última autópsia caminhou até ele e colocou algo em sua mão. Era um espelho de bolso. Estevão o abriu. E o que viu não foi seu reflexo. Era outra versão de si. Pálida. Olhos fundos. E sorrindo. Quando tentou fechar o espelho, suas mãos não obedeceram. O sorriso começou a se formar contra sua vontade. Pequeno. Preciso. Igual ao dos outros. E então compreendeu. O corpo de 1984, o de 1990, o de 1996. Todos eram ele. Variações de si mesmo, presas no tempo, obrigadas a retornar.
A última frase que escreveu no caderno antes de desaparecer foi simples: eles não estão mortos. Eles estão presos, sorrindo. Desde então, o necrotério mantém a sala 2 trancada. Mas às vezes, de madrugada, alguém jura ver uma luz acesa lá dentro. E uma figura parada atrás do vidro, com um leve sorriso no rosto. Esperando alguém novo para ver. E acreditar.